Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso da primeira série do ensino médio, revisando todo o conteúdo que vocês verão ao longo desse ano. E galera, nessas nossas duas primeiras aulas, como eu comentei, a gente não vai fazer listas de exercícios adicionais. A partir da aula da semana que vem, aí sim teremos as nossas listas, até porque aí sim a gente vai trabalhar com conceitos envolvendo a cinemática. Por enquanto, é só notação científica, mudança de unidade, grandezas físicas, conceitos iniciais necessários para que a gente possa dar início aos nossos conceitos formais aí que teremos mais para frente, beleza? Então, vamos lá para a nossa segunda aula. A gente ainda está falando sobre unidades medidas e reforçando bastante essa parte de unidades medidas, porque eu sei que muitos alunos têm dificuldade de fazer, às vezes, uma conversão, fazer, às vezes, uma mudança, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, a gente vai lembrar como que nós mexemos com a nossa notação científica. Notação científica, ela tem uma função bem simples, que é pegar esses números que estão grandes, que estão gigantescos, e transformá-los em números mais acessíveis e mais fáceis de nós trabalharmos. Então, a gente tem alguns tipos de números aqui separados. Ó, nós temos números que são consideravelmente pequenos, deixa eu pegar aqui minha caneta, consideravelmente pequenos, certo? Números pequenos, 0, alguma coisa. E nós temos os números que estão aí muito grandes, com muitos zeros também, que nós iremos também fazer a sua descrição em notação científica, beleza? Lembrando que a notação científica ela é um argumento facilitador, então a princípio pode parecer mais complicado mexer com ela, mas depois você vai ver que ela é necessária e facilitadora. Bom, vamos começar então com os números mais pequenos. Os números pequenos, quando nós descrevemos a notação científica, nós usamos aquela ideia de que teremos que escrever com expoentes negativos. Ou seja, se eu pegar um número, por exemplo, 1 dividido por 100, 100 é 10 ao quadrado. Então, esse cara seria 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. O que, que eu faço? Eu pego esse número que está ao quadrado e levo ele para cima da minha conta. Eu faço isso aqui. 1 vezes 10, aí ao invés de expoente 2, ele será expoente menos 2. E a gente vai fazer isso de uma forma direta, beleza? Como que nós montamos a nossa ideia? A ideia é bem simples, você tem que apenas pensar quantas casinhas você terá que saltar, quantas casinhas você vai ter que pular. Aqui, por exemplo, olha só o número que eu montei primeiro, 0,00015, beleza? Uma das coisas da notação científica que é muito comum é você sempre jogar para a casinha logo após o meu primeiro algarismo significativo. Então vamos lá. Olha só. Quem é o primeiro algarismo significativo? O primeiro algarismo significativo é o cara mais à esquerda que você tiver, que não for um zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu algarismo significativo, o cara mais à esquerda que não é zero é o 4 no segundo número, o cara mais à esquerda que não é o zero é o 1, e assim nós vamos seguindo para o nosso algarismo significativo em todos esses caras, beleza? Reconhecer é fácil. Olha o número mais à esquerda e diga que ele vai ser o algarismo significativo, só que não vai ser o zero nunca, beleza? Então, vamos fazer aqui a nossa conversão. A vírgula sempre tem que ficar logo após o primeiro algarismo significativo, ou seja, no primeiro número, é aqui que ela vai ter que ficar, logo após o 1. Quantas casinhas eu vou ter que fazer com que a minha vírgula original salte para que ela chegue após o 1? É só você contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Consequentemente, esse número vai ficar assim, ó. 1,5, que é o número aqui, ó, com a vírgula logo após o seu primeiro algarismo significativo, vezes 10 em qual expoente? Se esse número é pequeno, eu farei com expoente negativo. Foram 5 casinhas, 10 na menos 5, beleza? Agora, outro número aqui que está pequenininho, ó, 0,0143. O que eu vou fazer? Marcar onde deve ficar a vírgula depois do primeiro algarismo significativo, e o primeiro algarismo significativo é o 1, então a vírgula tem que andar duas casinhas apenas. Uma casinha para vir aqui e outra casinha aqui, ou seja, fica 1,43 vezes 10 elevado ao quadrado a menos 2, certo? Por quê? Porque eu estou deslocando essa vírgula para a direita, beleza? Aqui também, 0,0000714. Bom, então esse cara vai ficar aqui. A vírgula tem que vir logo após o 7, então eu tenho que saltar uma casa, duas, três, quatro, cinco casas, e aí fica muito parecido lá com o primeiro, 5 casinhas, 7,14 vezes 10 elevado na menos 5, beleza? E por último, esse cara aqui, o 0,0037.
Bom, 0,0037, eu tenho que colocar a vírgula logo após o 3 e eu farei uma casinha, duas casinhas, três casinhas, então fica 3,7 vezes 10 elevado na menos 3. Beleza? Fechou. Então, agora a gente vai fazer a manipulação dos números que são grandes aqui. Os números que têm muitos zeros e ele está muito alto o número. Sempre deixando a vírgula depois do primeiro algarismo significativo. Então, esse número aqui que está grandão, tem que lembrar que a vírgula dele está aqui, no final dele, certo? E a vírgula deve se deslocar até o primeiro algarismo significativo. Então, quantas casinhas você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. 4 vezes 10, agora não é na menos 6, mas sim na 6 positivo, beleza? E com isso a gente vai fazer para todos eles, ó. A vírgula deve vir aqui, ó, logo depois do 5, que é o primeiro algarismo significativo. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então esse cara vira o 5,31 vezes 10 elevado na quinta, beleza? Depois, aqui, ó, esse cara, o primeiro algarismo significativo é o 8, que está aqui na frente, coloca um pontinho ali que é onde ela deve ir a vírgula. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas. Esse cara vai ficar 8,031 vezes 10, foram 6 casas, 10 na sexta. Esse tipo de número é muito comum a gente fazer uma aproximação nele. Tu pegar 8,031 é muito próximo de 8. Então, esse cara, às vezes, até você simplificando ele, escrevendo ele de uma forma mais simples, você poderia simplesmente escrever 8 vezes 10 na sexta. Isso vai depender de quantas casinhas são significativas dentro da sua conta, beleza? Às vezes é muito importante fazer isso para resolver o teu problema, tá? Então, mas eu vou deixar o 8,031 o número exato, ok? E o 101, ó, aqui, ó, a vírgula logo depois do primeiro algarismo significativo, aqui estava a nossa vírgula original, duas casinhas, e esse cara fica 1,0101 vezes 10 elevado ao quadrado. Veja que quando o número não é tão grande assim, ó, até é meio desagradável mexer com a notação científica, mas vocês verão que é muito comum ser cobrado, inclusive aparecer a sua resposta com a notação científica, beleza? Fechando aqui a nossa ideia. Sempre colocar a vírgula logo depois do primeiro número que está à esquerda, que não seja o zero, certo? O primeiro algarismo significativo. Se eu desloco para a direita, os expoentes ficam negativos. E se eu desloco essa vírgula para a esquerda, esses expoentes ficarão positivos. Apenas isso, a nossa regra. Agora, algumas coisas são muito importantes dentro da física e essas coisas são os nossos prefixos. Os prefixos são formas de você escrever aquele cara, que é o 10 elevado na quinta, 10 elevado na 4, com uma sigla, certo? Então, os prefixos clássicos que a gente utiliza são esses aqui. Tem outros? Tem. Por exemplo, antes do micro aqui tem um prefixo que é o nano, que é um número pequenininho, mas vamos guardar aqui esses que são mais clássicos. O nano até às vezes é cobrado em vestibular, não vou dizer que não, mas vamos guardar primeiro esses mais básicos aqui, certo? O prefixo, primeiro, prefixo micro. Micro que representa um U com uma perninha a mais ali, e ele é o 10 na menos 6, beleza? Vamos guardar todos eles e seus nomes. Mili é um M minúsculo, 10 na menos 3. Centi, C minúsculo, 10 na menos 2. Aí, quando não tem nenhum, isso não vai ter letra alguma marcada, e aí esse cara representa 10 elevado na zero, certo? Que resulta 1, lembrando disso. O prefixo quilo, que é um K minúsculo, e a gente vai fazer com um 10 elevado na terceira. Mega, que é um M maiúsculo, que a gente já começa a utilizar no computador, né? O megabyte, o kilobyte também. E megabyte, 10 na terceira, kilobyte, 10 na sexta, certo? O prefixo giga, que vai ser o 10 na 9, e o prefixo tera, que será o 10 elevado na 12, beleza? Reconhecido esses caras, a gente vai aprender a mudar um número de uma unidade para outra quando ela está escrito os seus prefixos. A regra é bem simplesinha e não tem erro não. Então vamos só relembrar todos eles. Aí, ó. Prefixo micro, quanto que era? 1 vezes... Opa! Não estou na camada certa. Aí, ok? 1 vezes 10 na menos 6 o micro. O prefixo mili, o M minúsculo, 10 na menos 3. O prefixo centi, 10 na menos 2. Sem nenhum prefixo, seria um 10 elevado na zero aqui,
que não se faz necessário escrever nunca, mas eu vou deixar escrito aqui para quando a gente for fazer as nossas mudanças de unidade, você vai ver que vai ser legal, tá? O prefixo quilo, 10 elevado na terceira. Prefixo mega, 10 elevado na sexta. Prefixo giga, 10 elevado na 9. E o prefixo tera, 10 elevado na 12, certo? Então, o que acontece aqui? É muito comum você pegar um número e ter que mudar para outro, sendo que você tem a mudança de unidade de ordem de grandezas, na verdade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um número aqui que é 1 quilômetro, mas eu quero escrever esse cara em micrometros. Olha como é tranquilo a gente escrever a nossa resposta sem muita enrolação. Ó, sempre você vai pegar e ver qual é o prefixo do seu número de origem. O K do quilo, ele é 10 elevado na terceira, certo? Depois você olha o prefixo do número que você deseja obter. O micro é 10 elevado na menos 6. O que é que você vai fazer para obter a sua resposta? Esse cara vai ser 1 vezes 10 em qual expoente? Bom, aqui é bem simples você fazer, ó. Sempre você vai pegar o seu expoente de destino e inverte o sinal dele. Ele então era 6, virou mais 6, agora era menos, virou mais. Pega o seu prefixo de origem, né? Lembra que tem o prefixo de destino, que é quem eu quero encontrar, e o de origem, que é o que eu recebi. E coloca ele aqui na tua conta, ó. 3, certo? O prefixo de destino era menos 6, eu coloquei ele com sinal invertido. O prefixo de origem era o 3, eu coloquei aqui o 3. 6 mais 3 dá 9, então esse cara será 10 elevado na 9. Terminei, mudei a unidade. Então, ó, se eu reconheço o prefixo de origem e o prefixo destino, eu pego o prefixo de destino, inverto o sinal dele e somo com o valor do prefixo de origem. Dá sempre certo isso, tá? Por exemplo, ó, eu tenho o prefixo aqui decímetro e eu tenho quilômetro, certo? O D do decímetro, ele representa 10 elevado na menos 1, certo? D do decímetro, 10 elevado na menos 1, certo? O K do quilômetro, ele representa 10 elevado na terceira. O que a gente faz? Ó, copia o prefixo de origem, que é o menos 1, e o prefixo de destino, que é o K do quilômetro, você coloca ele com sinal invertido. Então, ele era 3, agora virou menos 3. Esse cara dá menos 4 e pronto. 1 decímetro em quilômetro é 1 vezes 10 elevado na menos 4. Beleza? E tranquilo, né? Não tem muito segredo. Ó, vamos fazer aqui direto, sem ter que ficar escrevendo 10 elevado, 10 elevado, 10 elevado. Ó, prefixo micro representa menos 6 o nível de expoente, né? 10 dá menos 6. Já vou deixar guardado só o menos 6 aqui, que eu estou só manipulando o expoente, tá? Aqui, ó, não tem prefixo nenhum, tá? Eu estou trabalhando na minha terceira linha com uma unidade de carga elétrica, que é o tal do Coulomb, certo? E aqui, ó, eu estou tentando transformar ele em Coulomb, só que sem nenhum prefixo. Então, cara, se eu sei quanto que é o micro, que é 10 a menos 6, eu não preciso fazer operação nenhuma. É só eu colocar aqui 4 vezes 10 elevado na menos 6, porque o meu prefixo de destino é ausente, não tem nenhum prefixo aqui, tá? Beleza? Aí, ó, de novo, microfarad para farad, certo? Mesma coisa. Se micro é 10 na menos 6, então 50 vezes 10 elevado na menos 6. Beleza? Agora, ó, milissegundos para segundos. Então, esse cara vai ficar, como o prefixo de destino não existe, é só você ver qual que é o prefixo de origem. Esse cara, a ordem de grandeza dele é menos 3, né? Mili, 10 a menos 3, certo? Então, esse cara vai ficar 500 vezes 10 na menos 3. E eu concluí a sua unidade, beleza? Agora, ó, eu tenho miligrama e eu quero ir para quilograma. Vamos lá. O prefixo mili é 10 na menos 3, a sua ordem, certo? O prefixo quilo é mais 3. O que eu faço? Eu copio o prefixo de origem, menos 3, e eu coloco o prefixo de destino com sinal invertido. O quilo era mais 3, então virou um menos 3. Esse cara vira menos 6, então eu terei 40 vezes 10 elevado na menos 6 quilogramas. Beleza? Agora, prefixo mega, não tem ninguém aqui, facinho. Então, prefixo mega
é 10 elevado na 6, ele representa 1 milhão, então aqui vai ficar simplesmente 20 vezes 10 elevado na sexta, beleza? E por último, prefixo giga e eu quero ele em quilo, certo? Veja que eu coloquei diferentes unidades aqui, ó. Eu coloquei coulomb, que é de carga elétrica, eu coloquei farad, que é a unidade de capacitância, certo? S, que é de segundos, G, que é de gramas, W, que é de watts, certo? Então, aqui W de novo, que é de watts. Então, veja que eu utilizo isso em qualquer área da física, esses prefixos. Não tem uma área restrita que você vai usar só mecânica, só elétrica. Enfim, não. Você pode usar em qualquer área, beleza? Ó, prefixo giga. Bom, o giga, ele representa 10 elevado na sexta, certo? Agora, o prefixo quilo, ele representa 10 elevado na terceira. Que conta que eu tenho que fazer? Copio o expoente do cara de origem, que é o 6, e eu faço o meu expoente de destino com sinal contrário, menos 3 aqui. Esse cara vai ficar na terceira, ok? Então aqui, 5 vezes 10 elevado na terceira. Simples, galera, fácil de fazer a mudança, sem nenhum segredo dentro do nosso assunto, tá? Se você quiser, eu posso justificar para você o porquê. Agora, vamos lá, então, fazer a nossa justificativa. Por exemplo, olha a minha última grandeza que eu fiz. Eu vi que 5 gigawatts era 5 vezes 10 na terceira quilowatts. Ok, então vamos lá. Para a gente entender o porquê que essa continha dá certo, eu posso colocar alguns exemplos. Eu tinha 5 gigawatts. O prefixo giga representava 10 na sexta, então era 5 vezes 10 elevado na sexta watts. E, galera, o que acontece é que 5 vezes 10 na sexta é 5 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros watts. Mas eu quero esse cara em quilowatts, certo? Como eu sei que 1 quilowatt é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado na terceira watts, isso quer dizer que eu tenho 2, 3 zeros watts. Então, eu tenho um número que ele é assim. 5 gigawatts é 5 mil milhões, 5 milhões de watts. E 1 quilowatt é quanto? É 1000 watts, certo? Como que a gente justifica esse encontrar da nossa resposta? Esse encontrar da nossa resposta, ele está aqui, ó. Gigawatt, quilowatt e o watt, certo? Ó, 1 quilowatt acrescenta 1, 2, 3 zeros e você chega no watt, certo? O gigawatt, você acrescenta 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros e você chega no watt, certo? Então, ó, se eu tenho 5 gigawatts, 5 gigawatts, e eu quero chegar lá no watt, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 zeros, certo? Mas se eu quiser parar no meu caminho e só ir até o quilo, 1, 2, 3, eu cheguei no quilo aqui, ó. Então, eu tenho que 5 gigawatts em quilowatts seria um número com 1, 2, 3 zeros. Quilowatts. E aqui fecharia 5 vezes 10 elevado na terceira watts. Ou seja, eu esqueci de colocar o W do watt aqui. Beleza, fechou. Ou seja, tem para que eu montar essa tabelinha e ficar enchendo de zero? Não, não tem para que eu ficar mexendo nessa tabelinha e enchendo de zero, tá? Fazer uma tabela inteira. O importante é você reconhecer o prefixo. Aí você fala assim para mim, professor, a chance de eu decorar esses prefixos todos e reconhecer cada letrinha, o que significa,
como ler ela é muito baixa. Eu não vou conseguir fazer isso. É muita informação. Tipo, é um decoreba chato de fazer. Não se esquente. Cara, você vai perceber que ao longo dos nossos estudos, esses caras vão ser usados com tanta frequência. Por exemplo, eletricidade é uma aula que o prefixo micro aparece toda a aula praticamente. Então você vai se habituar a esse cara aqui. Alguns prefixos, se você esquecer, não tem problema. Tipo, eu esqueci o prefixo mega, esqueci o giga, esqueci o tera. Cara, acontece, tá? Acontece e isso pode até te prejudicar em uma prova de vestibular lá no futuro. Mas eu confesso para vocês o seguinte: 90% das vezes que eu pego um exercício que tem um prefixo desse, tipo giga, tera, essas coisas, ele te passa o que ele significa, tá? Mas esses prefixos aqui, que são os prefixos que são mais utilizados, tipo micro, mili, cente, o quilo, são caras que não vão ser passados para vocês. E aí você vai ver que você vai se habituar pela prática, pelo uso mesmo, beleza? Eu tô adiantando isso aqui, eu tô fazendo essas aulas antes de começar propriamente a nossa aula de cinemática, porque eu não quero chegar lá na aula e ter que falar assim, bom, pesado, então eu tenho esse número aqui e tal, como é que eu converto? Aí eu tenho que explicar todo o processo de conversão. Não é difícil, é bem tranquilo. Você vai simplesmente olhar o prefixo de origem, você vai olhar o prefixo de destino e o que você faz? Inverte o sinal do prefixo de destino, soma os dois prefixos que você já encontra a sua resposta. Beleza? É isso aí. Nossa aula era mais curtinha, mais tranquila e espero que tenha sido claro. Forte abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Lembrando que essa semana não vai ter exercícios, tá? Porque é só uma base para a gente poder construir o conteúdo da semana que vem. Forte abraço, meus queridos, e tchau, tchau.